lá, pessoal. Vamos contar como é que está sendo aí as primeiras horas de BAP como presidente. Óbvio que ele ainda não teve a posse, mas o trabalho começou desde já. Pelo que eu soube, ele teve a primeira reunião às 7 horas da manhã já com seus pares, porque ele quer, enfim, correr contra o tempo para iniciar logo esse projeto. Qual é a prioridade dele nesse momento? Montar o departamento de futebol. Uma das promessas durante a campanha eleitoral era profissionalizar esse departamento de futebol. Ele já tem alguns alvos. O José Boto, para ser o diretor, é um acordo que ele tem, digamos, um pré-acordo antes da eleição. Se eu vencer, você vai ser o meu diretor. Beleza, o José Boto havia dado ok, mas não tem nada assinado. Está encaminhado, digamos assim. Então, ele se reuniu aí com seus pares às 7 horas da manhã. Está em reunião até o momento, pelo que eu soube, pelo que me falaram. Nesse momento aqui, 6h18 da noite, e ele está em reunião também. Ele tem essa prioridade do departamento de futebol e ele está correndo contra o tempo, fazendo proposta já a gente vai contar para quem ele fez essa proposta lá do Palmeiras. Nessas reuniões, pelo que ele me falou, ele quer o Campeonato Brasileiro como prioridade para 2025, ele quer resgatar essa fome do Clube de Regatas do Flamengo em conquistar o título mais importante do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, e é um título extremamente importante. E não é exagero dizer que hoje o Campeonato Brasileiro é mais difícil de ganhar do que a Libertadores. Num passado recente, eu falava que a Libertadores era muito mais difícil, mas hoje, para o futebol brasileiro, para os clubes que estão sempre disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, eu não acho nenhum absurdo a pessoa mencionar que o brasileiro é mais difícil. Eu acho o brasileiro mais charmoso. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro e eu lamento muito a forma como Rodolfo Landim e seus aliados tratavam o brasileiro. A gente pôde ver aí nos últimos anos. Gente, o último título do Campeonato Brasileiro foi em 2020, é um absurdo. E ganhou de uma forma ali, no sufoco, olhando o jogo do rival pelo celular, torcendo contra. Esse ano, por exemplo, se o Flamengo tivesse dado um carinho a mais no brasileiro, poderia ter vencido esse título. Mas passado é passado, e o BAP nessas reuniões ele fala para os seus aliados: brasileiro é prioridade novamente. E outra, quando a gente fala de diretor de futebol, nessas reuniões, o BAP, seus aliados, conversam o seguinte: eles não querem um diretor que, exemplo, que acate todos os pedidos do treinador. E aí me deram esse exemplo. Venê, nos tempos de Paulo Souza, o Paulo Souza pediu, pelo amor de Deus, para contratar o zagueiro Pablo, porque eles tinham trabalhado juntos no Bordeaux da França. Beleza, corre atrás. Beleza, o Pablo veio. Adiantou de alguma coisa? Não. O Alan foi... esse exemplo aí fui eu que resgatei, porque o Alan foi contratado a pedido do Sampaoli. Só que eu não acho justo, porque eu acho que o Alan ainda pode render em 2025, mas é um bom exemplo. O Sampaoli que forçou a barra para o Flamengo contratar. A diretoria, vários não queriam. Mas como era o Sampaoli pedindo, era o treinador, e eles tinham aceitado isso na negociação com o Sampaoli, de contratar jogadores que ele poderia pedir, beleza, a diretoria foi atrás. Adiantou de alguma coisa? Até o momento não. Então eles não querem um diretor que não dê opiniões. O Bruno Spindel hoje dá poucas opiniões. O Marcos Braz hoje, beleza, ele poderia dar opinião, mas era o vice de futebol e é algo que não vai ter com o BAP. Se tiver, vai ser um vice de futebol que terá pouca força. Então, ele quer profissionalizar geral. E nessa ideia de profissionalizar geral, além do Boto, o diretor português, ele está tentando a contratação de João Paulo Sampaio, que hoje é o cara da categoria de base do Palmeiras. Por exemplo, ele foi o cara por ter achado Hendrick, ele foi o cara por ter achado Estevão, ele foi o cara que, inclusive, Vitor Roque, ele também foi um cara que acompanhou bastante. Em várias entrevistas, ele tem uma tese que eu concordo muito, que é justificando o Brasil não formar mais meias. Clássico, camisa 10, como é o Rodrigo Garro, como é o Arrascaeta. Ele fala que garoto na base, fora da curva, é sempre colocado para jogar pela ponta aqui no futebol brasileiro. E é verdade isso, tá? Inclusive no profissional a gente vê isso com muita frequência. Ele lá no Palmeiras, ele determinou que nenhum jogador que se sobressaia jogará pela ponta. O meia vai ser meia, só pelo meio.
só vai para a ponta no profissional se o treinador quiser, que é o caso do Estevão. O Estevão, na base, jogava de meia clássico 10, tanto é que ele era chamado de Messinho. E aí ele chega no profissional, o Abel Ferreira bota ele na ponta, e não deu errado não, tá? O Estevão é muito craque, inclusive o Estevão carregou o Palmeiras nesse segundo semestre. Então o Flamengo fez essa proposta ao João Paulo, disse inclusive para ele, lembrando que essa notícia foi publicada primeiro pelo UOL, nós confirmamos, só para ser justo aí, dando crédito aos amigos do UOL, e o Flamengo quer pagar a multa rescisória dele avaliada em 2 milhões de reais. Daniel, o que falta então? Falta o João Paulo aceitar, a proposta está com ele. O Flamengo fez proposta ao João Paulo. Aí o João Paulo, se aceitar, vai comunicar à diretoria do Palmeiras e aí o Flamengo deposita o valor da multa rescisória e contrata esse profissional para trabalhar junto com o José Boto, uma espécie de coordenador, digamos assim, coordenador da bola, do futebol. Então, eu acho que independentemente se vai dar certo ou não, gostei da movimentação da futura gestão do Flamengo, tá pensando grande. Para quem não conhece o João Paulo, que é chamado de JP Sampaio aí no mundo da bola, é um cara, hoje ele é tratado como o cara de categoria de base. É o cara, todo mundo fala de uma forma sobre o JP Sampaio que me chama muita atenção. Confesso para vocês que eu nunca conversei com ele pessoalmente, só uma vez por telefone que eu tive que ligar para apurar, muito tempo atrás, nem lembro se ele estava no Palmeiras, mas enfim, é um cara que é muito respeitado, que tem o aval de todos do futebol. Então, se de fato o BAP e seus aliados conseguirem a contratação de JP Sampaio, eles vão começar muito bem essa gestão. E o José Boto, eu nem falo do José Boto, que para mim também é outro profissional extremamente qualificado, mas o JP Sampaio, a partir do momento que você contrata junto ao Palmeiras, você se reforça e, querendo ou não, você... como que eu vou dizer aqui? Você dá um golpe em seu rival, porque hoje eu considero o Palmeiras o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Botafogo está se aproximando para ser isso, mas Flamengo e Palmeiras, a rivalidade está vindo aí de alguns anos para cá. Então o Flamengo se reforçaria e ainda poderia desfalcar um grande rival do futebol brasileiro. Então esses são os movimentos do BAP nesse primeiro dia de presidente, lembrando que a posse é no dia 18, e também tem a eleição para o Conselho Deliberativo, lembrando que o BAP vai apoiar o Ricardo Lomba. Resta saber se o Rodolfo Landim será o candidato da situação. Será que ele vai correr o risco de perder a segunda eleição em menos de um mês? Eu acho que não, mas vamos aguardar. Porque eu quero falar sobre a eleição presidencial do Flamengo. Ontem foi uma cobertura extremamente cansativa, mas foi uma cobertura muito boa, porque a gente pôde mais uma vez fazer um trabalho, no meu ponto de vista, um trabalho super imparcial, trazendo sempre os dois lados, na verdade os três lados, né? Porque tinha o Maurício Gomes de Matos também, não tinha só o BAP, não tinha só o Rodrigo Dunst, tinha o Maurício Gomes de Matos, que acabou ficando na terceira colocação. Mas, gente, o que eu quero falar aqui agora, e antes de eu começar a falar, quero pedir para você também se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Enfim, o que eu quero falar no vídeo de agora é sobre essa eleição. E eu acompanho o Flamengo desde 2017, assim como jornalista, obviamente, porque como torcedor eu vi muitas eleições também. Lembro muito a de 2012, com Eduardo Bandeira de Mello se tornando presidente, vencendo Patrícia Amorim, enfim. Desde 2017 eu acompanho de perto o Flamengo como jornalista. E de lá para cá eu vi a eleição de 2018, vi a eleição de 2022 e vi essa agora. E sem sombra de dúvidas, de todas que eu acompanhei como jornalista, essa foi, digamos assim, entre aspas, a mais suja. Por que a mais suja? Porque simplesmente o que a gente viu de um candidato ou dos candidatos, porque em determinado momento parecia até que o Rodolfo Landim era o candidato à eleição presidencial do Flamengo e não era o Rodrigo Dunst, quando na verdade a gente pôde perceber que se
pudesse, o Landim iria se candidatar novamente. E ele ia ser o CEO se o Rodrigo Dunst vencesse a eleição. Mas em vários momentos o Landim botava a cara como se ele fosse o candidato. Inclusive ele deu muito mais entrevista do que o próprio Rodrigo Dunst. Inclusive, isso vale ser dito, porque muita gente me questionou por que eu não fiz uma live com o Rodrigo Dunst também, como eu fiz com o BAP. Eu não fiz porque o Rodrigo Dunst em nenhum momento topou. Segundo ele, a assessoria tinha muita demanda, ele não foi em vários lugares, beleza. Ele poderia, se ele quisesse, ele daria um jeito para participar. O BAP quis e deu um jeito, porque eu tenho certeza que a agenda do BAP também estava super lotada. Então, isso já é uma resposta. Agora, a chapa da situação, a todo momento, utilizou a máquina. E, novamente, máquina entre aspas. Nas redes sociais, utilizou o perfil oficial do Flamengo. Eles chegaram a ter a cara de pau de mencionar lá nas redes sociais do Flamengo que nos últimos 6 anos o Flamengo ganhou 4 cariocas. E daí? E daí? Para que fazer um recorte como esse para mencionar Campeonato Carioca? A gente pôde ver em um jogo do Flamengo no Maracanã, gandulas utilizando camisa roxa da candidatura do Rodrigo Dunst. A gente pôde ver moradores de condomínio próximo à Gávea ganhando presente, os sócios, obviamente, ganhando presente, que é a camisa roxa da campanha eleitoral. A todo momento utilizaram a máquina, utilizaram o fator construção do estádio próprio para tentar ganhar votos. Então foi uma eleição extremamente suja de um lado. E, gente, isso aqui, quem está falando, não é um torcedor. Eu, como torcedor, eu tenho a minha linha política, eu tenho o meu pensamento. Se eu pudesse votar, eu sei quem eu votaria. Mas quem está falando aqui é o jornalista Venê Casagrande. De fato, o que a gente pôde acompanhar durante essa eleição presidencial foi uma chapa tentando a todo momento utilizar a máquina. Inclusive, Diogo Lemos, que hoje é atual VP de gabinete do Flamengo, ou seja, VP de gabinete do Rodolfo Landim, um cara extremamente ativo no Twitter, ele parecia segurança virtual do Landim, a todo momento respondendo, e tudo que era contra a chapa dele era fake news. Ele precisa parar e aprender o que é fake news. Não, nem tudo era fake news. Óbvio, a gente pode ver muitas fake news, tanto falando mal de um lado quanto do outro, mas eu quero parabenizar também o agora ex-presidente da Assembleia Geral do Flamengo, Carlos Henrique, pelo belíssimo trabalho que ele fez. Porque o BAP venceu a eleição, mas eu acho que mais do que isso, foi algo extremamente democrático. Foi uma eleição presidencial que contou com urna eletrônica. Quem venceu mesmo foi a democracia e o torcedor rubro-negro que pôde ir lá votar. O BAP, obviamente, ele sai vencedor da eleição presidencial, mas a política no Flamengo não para por aí. Por quê? Agora tem eleição para o Conselho Deliberativo. E muita gente pode parar e achar que é bobagem, que é bobeira, mas não é bobeira. Isso aí mexe total no xadrez da política do Flamengo. E o BAP agora vai tentar, o BAP e o Flávio Willemann, que é o VP geral, que é o VP do BAP agora, a partir de 2025, eles vão tentar eleger o Ricardo Lomba. Eles estão apoiando o Ricardo Lomba nessa eleição para o Conselho Deliberativo. Então, gente, fazendo uma análise geral do que eu vi de perto nessa pré-eleição, foi algo extremamente assustador, cara. Assustador, assim, porque a todo momento eles utilizavam a imagem do Landim, parecia que o Landim era o candidato. Eu nunca vi promover, durante uma eleição presidencial, o presidente, Rodrigo Dunst, no caso, aí tinha o VP dele, o vice, e aí tinha um CEO. Por que isso? Mas por que utilizar tanto da imagem do Landim assim? Gente, a gente pôde ver um Landim totalmente desesperado ontem no dia da eleição. Teve um áudio em grupos de apoiadores, ele pedindo pelo amor de Deus para as pessoas irem votar, porque a eleição, segundo ele, estava extremamente apertada. A pergunta que, se eu pudesse fazer ao Rodolfo Landim, porque assim, e isso aqui vai uma crítica, em 6 anos, o Rodolfo Landim nunca quis me dar uma entrevista, nunca.
Nunca. Isso aqui é uma crítica ao Rodolfo Landim. Por que será? Porque eu fazia meu trabalho, e vou ser bem sincero, fazia o meu trabalho muito bem feito. Pessoas me falam que o Landim não vai com minha cara desde o dia que eu vazei a informação do Gabigol contratado antes do clube. E vazei a informação do Arrascaeta contratado antes do clube, lá no começo da gestão dele. Gente, eu só fiz o meu papel, tal como outros jornalistas tentam fazer e não conseguem. E por falar em jornalista, eu vi muita gente rasgando o diploma de jornalista e tendo uma postura extremamente lamentável, durante a eleição ontem e pós a eleição. Lamentável. Então foi uma eleição presidencial do Flamengo que me chamou muita atenção em determinados momentos de maneira negativa. Não por causa do... Enfim, vocês vão entender. Deixa pra lá porque é melhor não falar nada. Mas ontem, na Gávea, a gente pôde ver a democracia vencendo. A democracia vencendo. E o Flávio Williman foi perfeito no discurso dele. Sabe por quê? Eles não fizeram nenhuma promessa daquilo que eles não podem cumprir. E nós, como jornalistas, nós vamos cobrar tudo que eles prometeram durante essa campanha eleitoral. Tudo que eles prometeram. Nós estaremos aqui para cobrar. Agora, para mim, o primeiro passo, o primeiro desafio que o BAP e o Flávio Williman terão pela frente é montar um departamento de futebol profissional. Profissional, porque antes não era profissional. O que o Rodolfo Landim fez, mantendo o Marcos Braz, foi um absurdo, gente. O Marcos Braz mordeu virilha de torcedor em shopping. O que mais ele precisava fazer para não continuar no cargo como vice-presidente de futebol do Flamengo? Então, aqui é uma crítica, sim, à gestão Rodolfo Landim no que envolve projeto futebol, projeto esportivo, e esse para mim vai ser o grande desafio do BAP e do Flávio Williman já no começo. Ele já avisou que vai manter Felipe Luiz. Tem o José Boto, que é o diretor de futebol português, que está na mira aí, segundo a imprensa portuguesa. Mas eu só estou falando aqui, enfim, estou um desabafo. Eu uso o meu canal Vene Casagrande para dar minhas opiniões também. E eu queria desabafar, porque ontem era impossível comentar, uma correria danada. Mas fico muito feliz porque, assim, fazendo uma análise geral como jornalista, eu gosto sempre de fazer uma autocrítica, uma autoanálise, e como jornalista eu tenho certeza que eu fiz um ótimo trabalho durante esse período de eleição. Um ótimo trabalho. Tentei ser justo com todos. Inclusive várias pessoas me paravam ontem no dia da eleição, tanto da chapa vencedora do BAP, quanto da chapa perdedora do Rodrigo Duns, falando, parabéns pela sua postura durante o processo de eleição, você foi muito correto. Enfim, e é isso, mais um aprendizado, mais uma eleição, mais uma cobertura de eleição no Flamengo, e agora o BAP é o novo presidente pelos próximos 3 anos, a ver. Eu acho que tem muita coisa a melhorar no Flamengo, muita coisa a melhorar, mas de fato me assustou muito essa vontade do Landim de continuar no poder. Por quê? Por que isso? Se eu tivesse uma oportunidade de fazer uma entrevista com ele, eu perguntaria para ele, mas por que esse tesão todo em continuar no poder do Flamengo? Quando na verdade, quando ele entrou, ele já havia prometido que não tentaria uma segunda eleição, e ele tentou a segunda eleição. E agora ele tentou ser CEO para continuar no poder do Flamengo. Por que será? Fica aí o questionamento, fica também os parabéns, repito aqui, para o presidente da Assembleia, o Carlos Henrique, porque fez um grande trabalho, inclusive foi muito criticado pela chapa do Rodolfo Landim por ter colocado a eleição segunda-feira, e foi a eleição que teve mais pessoas votando, mais de 50% foram votar. Por falar em Rodolfo Landim, galera, fica aqui, vamos lembrar, ele entrou na justiça contra o Flamengo. Sendo presidente do Flamengo, ele entrou na justiça contra o Flamengo para fazer exigências. Gente, foi um negócio assustador. Mas agora é uma nova página sendo escrita no Flamengo como BAP, presidente do clube. A gestão de Rodolfo Landim sofreu um duro golpe ao ser derrotada nas eleições do Flamengo com uma diferença significativa de votos para Luiz Eduardo Batista, o BAP, que saiu vencedor do pleito. Muito criticado pela torcida, o atual presidente viu a candidatura de seu sucessor, Rodrigo Donchey, desmoronar e encerrar 6 anos consecutivos de soberania no clube.
A diferença foi de 565 votos entre os dois candidatos. A expectativa da situação era de uma disputa mais equilibrada, mas isso não se concretizou. Landim, inclusive, não ficou no ginásio Hélio Maurício durante a apuração. Os apoiadores do atual presidente foram deixando o local aos poucos, à medida que a derrota se tornava evidente. Já Rodrigo Donchey permaneceu até o final. Durante a votação, circularam rumores entre os apoiadores de Donchey de que poderia haver uma virada. No entanto, ele liderou apenas em 2 das 11 urnas. BAP dominou as pesquisas de boca de urna desde o início do dia. Landim se mostrou apreensivo em vários momentos, sendo mais ativo na interação com os apoiadores e sócios. Ele chegou ao ginásio antes mesmo de Donchey e passou boa parte do tempo na entrada do local de votação, abordando indecisos e enviando mensagens em grupos de WhatsApp. Em certo momento, ele chegou a pedir, pelo amor de Deus, venham votar. Apesar de o colégio eleitoral ser o menor desde 2012, esta foi a eleição com o maior percentual de presença dos últimos 12 anos. Dos 5.887 sócios aptos a votar, 3.272 compareceram às urnas. Nem o fato de a gestão de Landim ser a mais vitoriosa da história do Flamengo foi suficiente para garantir a continuidade. A expressiva diferença de votos deixou claro um recado sobre a insatisfação nos bastidores. No domingo, no Maracanã, Landim já havia sido duramente criticado pela torcida, especialmente por causa da saída de Gabigol. A campanha de Donchey se baseou no histórico de títulos e no nome de Landim. A estratégia inicial previa que Landim concorresse a uma vaga no Conselho Deliberativo, mas depois ele anunciou que seria CEO em caso de vitória de Donchey, buscando assim atrair mais votos. Dessa vez, nem a influência de Landim foi suficiente. Se antes ele havia vencido com certa tranquilidade em 2 eleições, agora não conseguiu manter sua força no comando do clube. A mensagem das urnas foi clara: a torcida e os sócios queriam mudar os rumos da gestão rubro-negra.